Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje a gente vai falar e ver na prática os estágios de performance e aprendizagem. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, para a gente ver como que se dá esses estágios de aprendizagem, a gente vai ver aqui na prática do salto em distância, tá? E para isso a gente vai passar pelos diversos estágios que ocorrem durante a aprendizagem. Só para a gente relembrar um pouquinho como que se dá esse salto em distância, eu vou passar um vídeo para vocês. Então vamos ver aqui o vídeo. Então, nós estamos vendo um nível de performance aí avançado, né, de uma atleta de salto em distância. Então, quando a gente vai analisar, né, o estágio de aprendizagem, é importante a gente ter essa noção do padrão de movimento correto aí de determinada modalidade. Agora a gente pode então prosseguir com a aula. Então agora a gente vai ver os estágios de aprendizagem e ver um pouquinho como que é a performance em cada um desses estágios. Então, o primeiro estágio aí que eu trago para vocês, ele se chama aprendizagem inicial. A performance durante o estágio inicial de aprendizado, ela é caracterizada por movimentos consideravelmente imprecisos. Então, ainda tem uma imprecisão nesses movimentos, eles são realizados de forma lenta, inconsistente e uma aparência rígida, tá? Nesse estágio inicial, o indivíduo, ele tá pegando a ideia de movimento e ele utiliza muito a questão verbal para ele entender como que é aquele movimento. E é importante que quando o professor ele vai ensinar uma determinada habilidade para o seu aluno, ele consiga mostrar, passar essa ideia do movimento, esse padrão de movimento para ele. Se ele não tem uma habilidade prática naquele movimento, uma estratégia que ele pode adotar é passar vídeos, conforme eu mostrei aqui, para que ele veja o movimento correto. Além disso, outra estratégia que pode ser adotada é pegar um aluno que tem uma performance aprimorada ali naquela habilidade também para realizar a demonstração. Nada impede isso, tá? Agora eu vou passar para vocês um vídeo mostrando a aprendizagem inicial, tá? De uma pessoa aprendendo, tá? Inicialmente, eu quero agradecer aí a participação dessa pessoa no vídeo, que eu solicitei para ela realizar e ela fez com muito empenho e carinho, tá? Para me poder passar aqui para vocês esse conhecimento. E mais ao final da aula eu agradeço adequadamente. Então vamos ver aqui a performance do salto, né? O que a gente pode observar aqui nessa performance? Que tem uma quantidade, né, de erros no movimento, então ainda não tem um padrão ideal de movimento e o aluno ele vai aprendendo isso com a prática. Então a gente pode ver aí uma performance realizada, né, de forma inadequada aí, mostrando que esse aluno ele está no estágio inicial aí, né? Então a gente vê um movimento realizando com uma aparência mais rígida, de forma inconsistente e tem um elevado número de erros nesse estágio. E
Nesse estágio também, o aluno, né, ele pergunta muito, então é importante o professor passar dicas para ele do que ele pode ir melhorando e dar uma considerável tempo de prática para esse aluno, para que ele consiga realizar o movimento de forma adequada. Então, gente, a gente viu aí uma performance, né, no estágio inicial, e tinham consideráveis números de erro, a aparência, né, rígida, o movimento era lento, e é um momento aí que o indivíduo ele vai tentar pegar a ideia desse movimento. Então, quando eu dou oportunidade de prática adequada para o meu aluno, então aí ele vai passar por um outro estágio, né? Que a partir da ideia, ou de uma boa ideia do padrão geral do movimento, esse aluno ele vai poder passar para o processo de refinamento. Então ele vai refinar aquele movimento, vai se tornar um movimento mais com menores números de erro. E ele vai poder também começar a realizar modificações e adaptações daquele padrão para alcançar aí as demandas, né, ambientais específicas. Nesse estágio, o indivíduo ele consegue ter mais precisão e consistência entre uma tentativa e outra. E então, a partir daí, ele vai tentar ao máximo, né, melhorar essa performance, tá? Nesse estágio de aprendizagem, a gente ainda observa erros, mas os erros não são tão discrepantes e o número também não é tão elevado de erros. Então agora a gente vai ver aí a fase de refinamento, né? Então o que a gente consegue perceber? Que o movimento ele deixou de ter aquela aparência tão rígida quanto tinha inicialmente e ele é realizado de uma forma mais fluida. E o aprendiz ele já passa, né? Tem mais consistência entre as tentativas e vai tentar refinar ao máximo aquele padrão ideal de movimento para então também propor adaptações e modificações, tá? Então esse aí a gente viu a fase, né, de refinamento. Então, passada essa fase aí de refinamento, a gente chega aí na fase de finalização, que é um estágio final de aprendizagem. A performance nesse estágio de finalização, ela se torna virtualmente automática e o indivíduo ele vai desempenhar o movimento sem muita atenção, de forma inconsciente, tá? Então, eles são capazes também de detectar e corrigir os próprios erros em seus movimentos. Então, ele vê o erro e ele consegue propor metodologias para ele corrigir aquele erro, tá? Isso quando, né, ocorrem esses erros realmente, porque é mais difícil ter um erro aí na performance. Nesse estágio, o indivíduo ele já está, né, numa habilidade superior, o que enquadra aí os atletas de elite, né? Então ele está nesse estágio, quando ele realiza aquele movimento, ele é feito de uma forma bem automática. Então nós vamos ver aí novamente um vídeo mostrando a performance das atletas de salto em distância.
Então, a gente consegue observar, né, esse movimento do salto em instância realizado de uma forma bem fluida, o que é característica uma performance aí dos atletas de elite. Então, gente, após a gente ter passado aí pelos 3 estágios de aprendizagem, a gente consegue ver como que ocorre a evolução do indivíduo. Como que qual o tempo para ter essa evolução? Isso vai depender, né, das oportunidades de prática, então o tempo demandado para aquela prática, além disso, da pessoa e de qual habilidade que você está ensinando, porque tem habilidades que são mais complexas. Então, e a partir daí, eu mostrei uma classificação específica, mas vejam, né, que existem uma representação teórica de estágios, né? Então, nós temos, quando é classificado por Fitness e Posner, aí ele chama, né, o estágio inicial aí de aprendizagem como cognitivo, que é o estágio de tentativa e erro. Então, o indivíduo ele vai tentando e vai tendo erros e isso vai auxiliar nesse aprendizado. Depois, no intermediário, seria um estágio mais associativo, que o indivíduo ele vai tendo uma quantidade de acerto maior. E no estágio autônomo, nesse estágio, Fitness e Posner coloca, né, que o movimento ele é realizado de uma forma livre e fácil. E aí vem outros autores falando um pouquinho desses estágios. Então, o estágio inicial de aprendizagem, né, é o estágio verbal motor, em que o indivíduo ele fala muito para ele adquirir aquele movimento. Enquanto no estágio mais final seria o estágio motor, em que é característico por ter mais ação. Gentili, né? Ele coloca que no estágio inicial o indivíduo ele está adquirindo a ideia daquele movimento, enquanto no estágio final tem uma fixação, diversificação, seja qual for a habilidade. E por fim, aqui nós temos, né, que no estágio inicial uma coordenação, que é para adquirir esse padrão, enquanto no estágio final seria o controle, adaptar aquele padrão conforme aí a necessidade do indivíduo. E quais as características da performance motora que está associada a esses estágios? Então, no estágio de aprendizagem inicial, a aparência rígida, conforme a gente viu no vídeo, aquele movimento ele se mostra impreciso, inconsistente, realizado aí de forma lenta, interrompido, é um movimento mais tímido, indeciso, rígido, ineficiente, então ele não consegue com eficiência ter aquele movimento que ele está tentando e muitos erros, né? Então, observando novamente aqui no vídeo, a gente consegue ver claramente, né, essas características do estágio inicial que eu mencionei. Então, principalmente essa questão da aparência rígida, a pessoa ela tem que pensar muito para executar aquele movimento. Então, a gente consegue observar aí em câmera lenta, né, vários erros no movimento do aluno, tentando adquirir, né, aquele padrão que seria o ideal de movimento. E é nesse estágio, né, que o aluno ele fala muito, né, ele verbaliza muito para conseguir chegar num estágio mais, é, no estágio superior de refinamento. É importante a gente sempre tomar cuidado aí, quando tá no ensino, né, para não lesionar aí seu aluno.
Então, prosseguindo aqui, no estágio intermediário, que seria o refinamento, né? A gente vê um movimento mais relaxado, mais preciso, mais consistente, então com menor número de erros, mais fluente. O aluno ele adquire mais confiança naquele movimento, ele se torna mais decidido, mais adaptável, mais eficiente com menor número de erros, né? Então é exatamente isso que a gente vê no vídeo. Então vamos observar aí o estágio de refinamento aí da nossa aluna. Então vejam que a partir daí o indivíduo ele já começa a ter um movimento mais consistente, mais fluido e que menor quantidade de número de erros. Porque inicialmente ele estava com um número muito grande de erros, agora ele já tem um número menor de erros, ele vai poder começar a realizar adaptações ali naquele movimento. E aí sim, né, a gente chega aí na aprendizagem final, que tem um movimento, né? Ele é automático, ele é realizado com precisão, consistente, então tem poucos erros, isso quando tem. Ele é um movimento mais fluente, confiante, decidido, adaptável, eficiente e o executante ele é capaz de reconhecer os erros e muitas vezes ele mesmo propõe aí medidas para corrigir esse erro. Então, olhando novamente aqui pelo vídeo, a gente consegue observar aí, né, que esse esse estágio, que é o estágio considerado, né, de finalização ou final, ele é um estágio característico aí dos atletas de elite da modalidade aí que você está ensinando para o seu aluno. Ah, e quanto tempo, né, eu vou demorar para chegar nesse estágio? Vai depender do tempo despendido aí com a prática. Se você gastar mais tempo praticando, né, chega mais rápido. Dos exercícios passados pelo professor, tem que ser exercícios eficazes. E além disso, né, da pessoa que está realizando o movimento e da própria tarefa, porque tem tarefas que são mais complexas para chegar no estágio, né, mais avançado aí de aprendizagem. Então a gente vê aí o salto sendo realizado de forma eficiente. Então, gente, após a gente ter visto aí, né, os estágios de aprendizagem, tanto do inicial, refinamento, finalização, a gente ter visto aí na prática com vídeo, eu quero que vocês façam as próprias observações dos níveis de aprendizagem e performance e anotações com o objetivo de você verificar seu entendimento, tá? Então você vai gastar um pouquinho de tempo fazendo essas análises. Isso aí é um para casa. É importante que depois vocês tragam para a sala de aula para a gente ver se sua análise foi adequada, né? Que o profissional de educação física, muitas vezes, ele tem que fazer várias análises desses estágios e propor, né, atividades para melhorar esse nível de aprendizado aí do seu aluno, do seu atleta, tá? Então, pode usar como metodologia a gravação de vídeos para facilitar aí a observação do nível de aprendizagem e performance, ok? Então, aqui foram as referências utilizadas para essa aula. Na verdade, eu usei também a referência do Schmidt, eu vou apresentar aí no próximo slide, e o link aí do YouTube do vídeo que a gente viu passando aí das atletas, né, do salto em distância. Então, gente, aqui é o livro do Schmidt, né? E tem bastante coisa aí sobre os estágios de aprendizagem nesse livro, para vocês darem uma lida e ver como que é abordado esses estágios, tá bem? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí nessa videoaula.
Espero que vocês tenham gostado. Mas fazer um agradecimento especial, né, à minha aluna e amiga Yasmin, por ela ter topado aí fazer esse vídeo para mim e que ela conseguiu, né, entender brilhantemente a minha ideia para passar para vocês. Então, aquele estágio inicial ela conseguiu, né, executar com bastante falha, que era a ideia que eu tinha. E depois mostrou, né, a habilidade correta dela, né, na fase aí de refinamento. Então, eu gostaria muito de agradecer ela ter topado participar desse vídeo, tá? E eu com certeza vou contar com ela aí para outros vídeos. Muito obrigado por todos vocês assistirem aí a aula e nos vemos na próxima.